Quando falamos de doenças infecciosas emergentes e reemergentes, as doenças causadas pelos arbovírus transmitidos por mosquitos são uma importante questão de saúde pública, a exemplo do vírus da Zika, da chikungunya, da dengue, e por isso é tão importante que esse assunto seja discutido. Então, a gente veio fazer um vídeo informativo e depois a gente vai fazer um desafio, que é uma palavra cruzada para você testar os seus conhecimentos. No Brasil, a dengue é transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. O vírus da dengue, o chamado dengue, ele é classificado cientificamente como pertencente à família Flaviviridae e ao gênero Flavivirus. Existem 4 tipos de sorotipos da dengue: o dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. Sendo que o dengue 1 ele está associado a surtos epidêmicos da dengue em áreas em que antes a dengue ainda não era disseminada. E a dengue do tipo 2, ela está associada a casos mais graves, como a dengue hemorrágica. A dengue vem ocorrendo de forma endêmica e geralmente ela está associada à inserção de novos sorotipos em áreas em que antes não havia transmissão ou à alteração do sorotipo pré-existente, o sorotipo que predominava em determinada região. Então a gente tem fatores como a urbanização, crescimento desordenado da população, um saneamento básico deficitário, também fatores climáticos, que eles vão criar um ambiente favorável para a permanência daquele vetor, o que vai influenciar na dinâmica de transmissão do vírus. A dengue é classificada como uma doença sazonal, sendo que o aumento do número de casos e o aumento do risco de que ocorra uma epidemia ocorre entre outubro de um ano e maio do ano seguinte. Pessoas mais velhas e pessoas com doenças crônicas, como a diabetes e a hipertensão, estão mais suscetíveis a desenvolverem a forma mais grave da doença. Para que uma pessoa seja considerada suspeita, ela deve apresentar uma febre alta de um início repentino e, além disso, apresentar pelo menos 2 das seguintes manifestações: dor de cabeça, prostração, que seria o cansaço, uma fraqueza excessiva, dor na região atrás dos olhos, dor nas articulações e dor muscular. É importante ressaltar que em 2023 o Sistema Único de Saúde, o SUS, incorporou a vacina da dengue. Contudo, mesmo com a presença dessa vacina, o combate ao vetor Aedes aegypti continua sendo o principal método de controle e de prevenção contra a dengue. Então, para isso, a população tem que fazer sua parte, por meio da remoção de objetos e utensílios que possam vir a se tornar criadouros do mosquito, por meio também do uso de repelentes e de telas nas janelas em áreas em que haja um reconhecimento da transmissão, desobstrução de calhas e de lajes e ralos para que não acumule água parada, e por meio também da vedação de caixas d'água e também de reservatórios de água. A chikungunya é uma arbovirose cujo agente etiológico, ou seja, o agente causador, é um vírus que é transmitido pela picada de fêmeas infectadas de mosquitos do gênero Aedes, podendo ser tanto o Aedes aegypti, que é o mais comum, como o Aedes albopictus. Também há casos registrados de transmissão vertical da chikungunya, ou seja, de mãe para filho. Geralmente e quase exclusivamente isso ocorre durante o parto de gestantes que estão infectadas pelo vírus. Vale ressaltar que a chikungunya chegou ao Brasil em 2014, sendo que os primeiros casos registrados foram no Amapá e na Bahia, mas atualmente já há registro em todos os estados do Brasil, inclusive no Distrito Federal. Antigamente, a chikungunya era mais concentrada na região Nordeste, mas em 2023 houve uma dispersão territorial do vírus e agora há uma grande quantidade de casos, de uma grande incidência no Sudeste. A infecção pelo vírus da chikungunya tem como principais sintomas uma febre alta de início repentino e dores nas articulações, que também é conhecido como artralgia. Essa artralgia ela pode ser acompanhada de edema, que é o inchaço dessas articulações, e ela ocorre em até 80% dos casos, sendo que ela pode perdurar por meses ou até anos nos pacientes afetados. Essa junção de artralgia e febre é um grande facilitador de diagnóstico durante surtos de chikungunya, mas a maioria dos pacientes suspeitos vive em áreas endêmicas de dengue, ou seja, uma região onde há muitos casos de dengue, e isso pode ser um complicador que vai levar a um diagnóstico clínico errado. O Zika vírus é uma arbovirose causada por um flavivírus. Sua transmissão ocorre principalmente por meio da picada do inseto, que é o Aedes aegypti. Além disso, existe a transmissão de forma congênita, da mãe para o filho, que acontece no útero, mas também por meio de relações sexuais. Entre seus sintomas, destaca-se a cefaleia e a febre, mas também a presença de exantemas, que são manchas vermelhas no corpo,
a mialgia, que é a dor muscular, e a artralgia, que são as dores nas articulações. Por ser uma arbovirose, ou seja, causada por um inseto, existem algumas formas de prevenção, como, por exemplo, evitar o acúmulo de água, porque isso iria facilitar a proliferação dos ovos do vetor. O uso de repelentes, de tela, são todos formas de realizar a prevenção dessa arbovirose. Outro ponto importante é que sua prevalência acontece em climas de verão. E, para que ocorra o seu diagnóstico, utiliza-se de uma técnica, que é a técnica PCR. Outro fator que deve ser pontuado é que a Zika, ao se tornar mais grave, ela pode gerar casos de microcefalia nos bebês, quando acomete as gestantes, ou desenvolver uma síndrome de Guillain-Barré. Então, é algo que deve ser diagnosticado o quanto antes, para evitar que se torne mais grave. E assim foram discutidas as principais arboviroses, dengue, chikungunya e zika, seus sintomas e, principalmente, suas formas de prevenção, que irá colaborar diretamente com a minimização dos casos desses casos de arbovirose.